Plano para matar Lula. Investigações apontam possível envolvimento de pessoas no governo Bolsonaro. Em um cenário tenso e surpreendente, uma nova reviravolta nas investigações sobre os planos de atentado contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe à tona informações que indicam que o próprio Palácio do Planalto pode ter sido o ponto de origem de uma trama criminosa. A Polícia Federal revelou que o plano para matar Lula foi impresso dentro do Palácio do Planalto, enquanto Jair Bolsonaro ainda ocupava o cargo de presidente. A descoberta acende um debate alarmante sobre as conexões entre autoridades de alto escalão e possíveis grupos extremistas, colocando em xeque a segurança política e institucional do Brasil. A Polícia Federal revelou detalhes sobre o plano que, segundo fontes dentro da investigação, teria sido concebido por pessoas com vínculos com o governo Bolsonaro. De acordo com os investigadores, o documento com o plano de assassinato foi impresso em uma impressora oficial dentro do próprio Palácio do Planalto. O uso de uma infraestrutura pública para a execução de um crime tão grave não apenas surpreende, mas também levanta sérias questões sobre a segurança e a integridade das instituições governamentais no Brasil. A revelação de que o plano foi impresso no Palácio do Planalto é, sem dúvida, uma das partes mais impactantes dessa história. Para muitos, isso sugere que membros próximos ao governo Bolsonaro, ou até mesmo pessoas com cargos de confiança no governo, podem ter se envolvido diretamente com os conspiradores. Essa descoberta coloca os eventos sob uma nova perspectiva, exigindo uma análise cuidadosa sobre quem, dentro da máquina pública, poderia ter facilitado esse tipo de ação. O plano de assassinato contra Lula surge em um contexto de polarização política extrema no Brasil. Durante o governo Bolsonaro, o ex-presidente Lula foi frequentemente alvo de ataques, não só nas redes sociais, mas também em discursos públicos, onde Bolsonaro e seus aliados questionavam sua candidatura e sua liderança política. O ódio visceral direcionado a Lula alimentou uma atmosfera de animosidade que acabou transbordando para ações mais drásticas, como o atentado que agora está sendo investigado. A descoberta do plano, portanto, não deve ser analisada de maneira isolada. Ela se insere em um cenário de crescente radicalização de grupos políticos e sociais que, nas palavras de muitos analistas, estavam cada vez mais dispostos a recorrer a ações violentas para alcançar seus objetivos. O uso de espaços do governo, como o Palácio do Planalto, para imprimir documentos tão comprometedores, indica que algumas figuras dentro da administração estavam de fato dispostas a ir a extremos para derrubar seus opositores. As investigações da Polícia Federal estão apenas começando a desvelar os contornos do que pode ser um esquema mais amplo envolvendo figuras de poder. A pergunta que paira no ar é: até que ponto membros do governo Bolsonaro estavam envolvidos, ou até mesmo tinham conhecimento de ações extremistas que se passavam em seus arredores? Alguns analistas apontam que, se for comprovado envolvimento de membros da administração anterior, isso poderia acirrar ainda mais o clima de instabilidade política e institucional no país. Além disso, a revelação de um plano de assassinato dentro do Palácio do Planalto pode ter sérias consequências internacionais. A imagem do Brasil como uma nação democrática e estável pode ser gravemente prejudicada se ficar claro que a violência política estava sendo fomentada dentro das próprias estruturas de governo. À medida que as investigações avançam, muitos questionam até onde os tentáculos dessa conspiração podem ter se estendido. Se confirmadas as acusações de que o plano de assassinato contra Lula foi impresso dentro do Palácio do Planalto, o Brasil enfrentará uma crise política de proporções significativas, com reflexos não apenas no campo interno, mas também nas relações internacionais. O mais importante, porém, é que a justiça seja feita e que os responsáveis, sejam eles quem forem, sejam devidamente responsabilizados. O caso reforça a necessidade de um sistema político mais seguro, transparente e livre de influências extremistas que possam comprometer a democracia e a paz social no Brasil. Se você gosta de estar sempre informado do que acontece na política do Brasil e do mundo, inscreva-se no canal.